e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Quantos nessa noite aqui estão felizes com Jesus? Diga amém. Hoje nós vamos falar nós estamos numa série de ministrações que estamos falando sobre os últimos sinais. Semana retrasada nós falamos, domingo retrasado nós falamos a respeito do primeiro sinal, que foi acerca dos falsos cristos e dos falsos profetas. Domingo passado falamos acerca do segundo sinal, que é justamente sobre guerras. E hoje nós vamos falar a respeito do terceiro sinal, que é justamente fome, pestes e terremotos. Por isso que eu quero que você pegue a tua Bíblia, vá comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Mateus 24. E versículo de número 3. Amém? Mateus capítulo 24. E nós vamos ler no versículo de número 3. Se você não trouxe Bíblia, você pode até acompanhar no telão. Importante que todos nós viemos aqui meditar nas Escrituras. Jesus ele vai dizer assim, o escritor Mateus ele relata isso, e olha o que está escrito: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores. Princípio das dores. Entenda que sinais, que são pestes, fome, terremotos em vários lugares, mas esses sinais são apenas os princípios ou o princípio das dores. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos na tua casa, na tua presença. Reconhecemos o teu cuidado, o teu perdão, o teu favor. Meu Pai, nós glorificamos a ti e reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, nosso Senhor, e que o Senhor fala através da tua palavra aos nossos corações. Conduz essa palavra com autoridade, com poder, com resultado, que essa palavra ela possa produzir frutos, e esses frutos sejam frutos dignos de arrependimento. Meu Deus, não permita que um homem diga nada dele mesmo, mas tudo que for dito aqui venha ser na luz do teu evangelho. Assim te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Toda a igreja diga amém. Pode se assentar, toma o teu assento. Entenda que Jesus
ele estava no templo, em oração ali, com seus discípulos juntos. E quando Jesus ia saindo do templo, Jesus vai virar ali para os seus discípulos, que vão interrogar ele. Eles vão falar para Jesus: ô mestre, olha a estrutura desse templo. Eles estavam indagando Jesus, dizendo para Jesus que aquele templo, as estruturas eram dimensionais, fortes. E Jesus vira para eles e diz: não ficará pedra sobre pedra. 70 anos depois, o general Tito, juntamente com o exército romano, derruba aquele templo de Israel, ficando apenas ali as ruínas. Foi tudo derrubado. 70 anos depois que Jesus ele profetizou que não ficaria ali senão pedra sobre pedra. E de fato aconteceu. Só que aquilo ali foi apenas a primeira evidência, ou seja, o primeiro sinal. O primeiro sinal foi a destruição do templo. Porque quando você repara aqui no versículo 1, observe aqui, no capítulo 24, versículo 1, Jesus, ele deixa claro isso. Então, 70 anos depois, acontece que o templo de Jerusalém, ele vem à ruína. Logo em seguida, Jesus, ele vai começar a dizer que os sinais, eles vão se intensificar, eles vão ficar mais agudos, mais agressivos. E amados, eu falava aqui semana passada que o objetivo do sinal é promover o que? Alerta, despertamento. Você não vê, por exemplo, quando você coloca o despertador de manhã para te acordar, ali é um sinal para que você venha despertar. Então os sinais a qual Jesus, ele deixa muito claro isso, é para trazer justamente esse despertamento para a igreja. Porque a igreja, amado, ela está dormindo. A igreja, ela está dormitando. A igreja, ela está tosquerejando. Então é necessário que os sinais de alerta, seja eles de visão, de vista ou sonoro, ele venha despertar em nós um temor dentro das Escrituras. Então Jesus, ele fala acerca do primeiro sinal, que vai acontecer 70 anos ali, depois da sua morte. Depois ele vai falar que vai acontecer os falsos cristos, ou seja, a multiplicação de engano. Após isso, Jesus ele vai dizer que vai vir as guerras. Eu falava semana passada, 3 tipos de guerra: as guerras de nações, de reino contra reino. Nós estamos presenciando 3 guerras hoje: uma guerra da Rússia e da Ucrânia, uma guerra de Israel e Gaza, outra guerra da Índia e do Paquistão. Além dessas guerras que são contra nações, existe uma segunda guerra, que é a guerra urbana. Eu falava aqui que a guerra urbana, ela mata muito mais que a guerra de nação, de nações. Para você ter ideia, o Brasil, no ano de 2024, estava lá um número agressivo por arma de fogo. Mata muito, amados. Enquanto a guerra de Gaza matou 50 mil pessoas, 50 mil pessoas morreram em Gaza. No Brasil, com arma de fogo, morreram em um ano
30.000 pessoas com arma de fogo. 3 anos de guerra contra 1 ano do Brasil. Olha como é que está próximo. Não está longe. Nós vivemos uma guerra urbana todos os dias. Você sai de casa para ir trabalhar, pega o ônibus, o trem, o metrô. Você não sabe que vai voltar. Sempre tem uma interdição, uma avenida, uma via interditada por conta de ataques, de facções criminosas. E a terceira guerra é a guerra interna, que é dentro da própria casa, que é que Jesus ele diz: filho contra pai, pai contra filho, sogra, contra a nora, e assim vai. Então entenda que as guerras, elas se intensificam também, dia após dia. Mas só que Jesus ele disse também acerca de outros sinais, que como nós lemos aqui, Jesus ele deixa muito claro que os sinais, eles são para mostrar nós que Ele está voltando, que nós estamos vivendo os últimos dias nesse mundo. Nós não sabemos nem o dia e muito menos a hora, somente o Pai que está no céu. Mas o fato é, igreja, que tudo isso não pode ser deixado passar desapercebido. Nós não podemos ignorar os sinais. Nós não podemos olhar a televisão, pegar o telefone, entrar na internet e simplesmente dizer assim: ah, isso é normal. Não, nós temos que olhar atentamente, ter uma vida voltada ao Senhor, devocionada ao Senhor, uma vida de oração e uma vida de alerta. Os sinais era para despertar a igreja, não é o mundo. Os sinais não estão para despertar o mundo. Os sinais da volta de Jesus e do fim do mundo estão para despertar a noiva, a igreja. Quem está comigo aqui entendendo isso? Eu costumo dizer que os sinais é como uma mulher que está gestante. Ela está na sua gestação. Quanto mais vai se aproximando os dias para nascer a criança, mais as contrações elas ficam mais o quê? Agudas. As dores elas se concentram mais. Aquela mulher que durante a gravidez ela sentia uma contração, 2 por mês, vai se aproximar os dias dela gerar o seu filho, que ela vai começar a ter uma contração por semana. Depois vai ter 2 contrações, ou até mais. Mas o fato é que quando essas contrações, quando esses sinais de dores, eles vão ficando mais perto um do outro, isso mostra que a criança está perto de nascer, de vir ao mundo. É isso que eu quero apresentar para você. É isso que a palavra quer apresentar para nós. Porque quando os sinais eles vão se evidenciando, eles vão se apontando cada vez, porque a palavra diz, os sinais se mostram a cada vez. E quando esses sinais, eles se mostram a cada vez, e eles deixam de de ser longos, e começam a acontecer em tempos curtos, esses sinais vão mostrando que nós precisamos ficar em alerta. Jesus então, ele mostra isso, no capítulo de número 24, e versículo de número 3, na parte B do versículo, na parte B, diz o seguinte: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Qual é a pergunta deles? Quando serão essas coisas?
E que sinal será da sua vinda e do fim do mundo? Repita assim comigo: sinal da sua vinda e do fim do mundo. Preste atenção nisso. Sinal. Eles querem o sinal. Qual é o sinal que uma mulher vai gerar o filho? As dores, as contrações. Engraçado que a mulher, ela já deixa tudo preparado, deixa a roupinha, a bolsa, tudo pronto, no jeito, só chegar, pegar e correr para o hospital. Por quê? Está preparada. O pai está preparado. Porque se não estiver preparado, amados, as contrações é para nos preparar. As contrações é para preparar a mãe. As contrações é para preparar o pai. Imagina se não tivesse contrações. Sinais. A criança poderia nascer em qualquer lugar. Os sinais é para apontar que está perto de vir. Está perto de chegar. Quem está compreendendo isso aqui? Então, os sinais, quando a mulher está grávida, ela não pode ignorar os sinais. O marido não pode ignorar os sinais. Eles têm que estar ali, contando dia após dia, o tempo, as horas, os dias e as contrações. Quantas contrações? Quantas contrações está acontecendo? Essa semana intensificou mais. Então está quase chegando. Está quase para nascer. Aí todos ficam como? Em alerta. A qualquer momento vai nascer. Porque se não correr, se não ficar em alerta, pode nascer dentro de casa, dentro de um táxi, em qualquer lugar, de menos no hospital. Então o segredo aqui é ficar ligado no sinal. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está dando sinais para a igreja. Amados, são sinais. E esses sinais, eles vão comprovar que estamos chegando. Jesus, ele diz: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal. Senhor, só fala que sinal, só para a gente ficar em alerta, haverá da tua vinda e do fim do mundo, só para a gente ficar ligado. Aí Jesus vira para eles e fala o quê? Versículo 4, olha o que ele fala no verso 4. E Jesus respondendo diz: acautelai-vos, estejam vigilantes, estejam preparados, estejam prontos, para que ninguém vos engane. Você sempre fica ligado. Porque, amados, por que você acha que essas coisas que estão acontecendo no mundo, tecnologias, o avanço da ciência, inteligência artificial, essas coisas de certa forma vão avançar muitas coisas, só que isso também vai tirar você do quê? Do foco. Do foco de quê? Dos sinais. Esses acontecimentos que estão nesse tempo é para desviar a tua atenção, para você esquecer dos sinais que Jesus ele disse. Então nós como igreja nós temos que estar ligados. Você não pode desviar a tua atenção, porque o inimigo, o adversário, ele quer o quê? Que você se distrai, que você tira a tua visão dos sinais, deixa de ouvir os sinais para prestar atenção em outras coisas. Só que aqueles que têm ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. E Jesus ele disse:
Aí, quando você observa aqui no versículo de número 7, aliás 6, e ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis. O que ele está dizendo aqui? Quando vocês começarem a ver os sinais, não se assustem, não vos assusteis. E ele diz, porque é mister. O que é a palavra mister? Necessário. É necessário. Por que é necessário? Porque senão não cumprirá as escrituras. É necessário que tudo isso que aconteça, mas ainda não é o fim. Imagina você vendo tudo isso acontecer, mas ele está dizendo, não é o fim ainda não. Isso aí só é alguns sinais. Isso aí só é o alerta. Quando a mulher tem a primeira contração, aquilo ali é sinal que ela já vai ter o filho? Não. Aquilo ali é um sinal para ela ficar o quê? Em alerta. Ó, já está começando a apontar. Quanto tempo que já está apontando os sinais? Há muitos anos. Quantos anos que existe a fome, as guerras, os falsos cristos, as falsas profecias? Quanto tempo que já existe as pestes, o terremoto? E daqui a pouco eu vou mostrar isso para você. Já existe há anos. Entende que nós vamos ver muitas coisas acontecer ainda. Jesus então, ele declara dizendo que isso ainda não é o fim. Aí eu te pergunto, imagina quando chegar o fim então. Se nós estamos vendo os sinais que vão se aproximando, que vão se apontando, que vão se intensificando, o tempo dos sinais, eles vão o quê? Sendo abreviados. Um sinal que acontecia a cada 10 anos, 20, 30, 50, agora não. Agora acontece a cada mês, a cada semana, a cada ano. Você liga a televisão, você vê todo dia sinais. Então essas coisas estão se intensificando. Vai chegar um tempo que vai acontecer ao mesmo tempo terremotos em vários lugares. Vai acontecer terremoto ao mesmo tempo em vários lugares. Então Jesus está dizendo, olhai para isso, mas não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus então, ele nos acalma, ele acalma os discípulos dizendo, olha, fica tranquilo, que não é o fim, mas fiquem o quê? Atentos com os sinais. Eu te pergunto mais uma vez, os sinais é para quem? É para o mundo ou é para a igreja? Para a igreja. O mundo não sabe de nada disso. É igual o vizinho. Você acha que o vizinho está preocupado com os sinais da gravidez? Você acha que o teu vizinho está preocupado o dia e a hora que você vai ter filho? Não. Você acha que o teu vizinho, ele está preocupado, marcando lá no calendário, vai nascer? Não, sabe por quê? Porque ele não está dentro da sua casa, ele não vive com você. A preocupação, a vigilância tem que ser do pai e da mãe. Quem está entendendo aqui comigo? Então quem está fora, não está nem aí para os sinais. Mas os sinais é para a noiva, para a igreja. E Jesus, ele deixa muito claro, versículo 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. E agora chega um ponto que nós vamos começar aqui a mostrar os números. E haverá fomes. Observe que está no plural. Não é uma fome, fomes, pestes e terremotos em vários
lugares. Em vários lugares. Entenda que a fome, amados, é a pior de todas as crises que já aconteceu no planeta Terra. A fome é uma coisa muito triste. E detalhe, a fome mata. Pode parecer que não. Quando nós lembramos de fome, o primeiro cenário que vem na nossa mente é aonde? A África. Mas engana quem pensa que a fome está localizada na África. A fome está do lado da sua casa e você não sabe. A fome está localizada no mesmo bairro que você mora. A fome está na mesma cidade. A fome está no mesmo estado, na mesma nação que você vive hoje. A fome está instalada. Hoje, por exemplo, o pessoal saiu agora para o social. Eles foram levar comida para os moradores em situação de rua. A fome está ali na praça. Sabe quantas pessoas comem? Quantas pessoas aproximadamente tinha lá, Augusto, hoje? 60 pessoas. Eu te pergunto, é normal ter 60 pessoas na praça querendo comer? Olha só, comeram hoje 60 pessoas, ou seja, a refeição da noite. Mas e amanhã? Entenda que é uma refeição. É uma refeição. Você, eu, quando dá 2, 3 horas, 4 horas sem comer, a gente já fica com a barriga doendo. Agora imagina quando uma pessoa ela está em extrema fome. Ela está dias sem comer. Porque uma coisa é você ficar horas, outra coisa é você ficar dias. Entenda, eu busquei uma matéria no CNN, no dia 16/5, essa semana, que está dizendo o seguinte: a fome aguda revela 295 milhões de pessoas foram atingidas em 2024, do ano passado, devido aos conflitos e crises climáticas. O que são conflitos? Guerras, conflitos urbanos. Você acha que quando tem uma guerra, não estende uma crise de fome? Você acha que quando tem uma crise em um país política, uma guerra interna dentro de um país, com facções, você acha que não entra em crise? Olha o exemplo da Venezuela. Uma crise financeira. O que os venezuelanos fazem? Eles saem dos países deles e começam a migrar nos países vizinhos, como o Brasil, em busca de quê? De comida, em busca de um lugar seguro para dormir e para comer. Entenda que são 295 milhões, amados. Para você ter ideia, hoje a nossa população brasileira é de 208 milhões de habitantes no Brasil. Aqui nós estamos falando no globo terrestre, 295 milhões de pessoas não têm acesso à comida. É a mesma coisa de você ver uma população brasileira e mais um pouco de pessoas passando fome. Juntando o mundo todo, dá para fazer um Brasil de pessoas com fome. E eu te pergunto, você acha que isso é pouco? É como se um país inteiro tivesse com fome. Esse é o dado do CNN do ano passado.
por conta de conflitos e crises climáticas. E esse número, ele cresce ano após ano. Agora eu vou trazer aqui para o Brasil. O Brasil hoje está no ranking do 15º lugar. O Brasil hoje é o 15º país na posição no ranking de pessoas que têm crises leve, médias e aguda de fome. Hoje são 20 milhões de brasileiros que sofrem insegurança alimentar moderada ou grave. Hoje no nosso país, 20 milhões de brasileiros não têm comida dentro de casa. Isso é um número muito grande. Esse número representa 10% da nossa população. 10%, amados. Entre os estados, a região que mais sofre é a região do Nordeste. E sabe qual o estado que mais sofre com isso? É liderado pelo Pará. Todo mundo sabe que o Pará é um dos maiores produtores de açaí. Quando você vai lá para aquela região do Pará e vê na televisão, aonde que aconteceu aquela denúncia, aonde que crianças ali vivem abusos e várias situações por troca de dinheiro, de comida. Aquela região que é muito conhecida por uma região ribeirinha, ali na região do Amazonas, da Amazônia. O Pará, hoje ele representa 20% da fome do Brasil. E aí vai descendo até a região sul, que é Santa Catarina, que é uma região que é menos afetada, que é apenas 3%. Ou seja, qual é a região que é mais afetada no nosso país de fome? O Nordeste. Vai lá no Nordeste, vê como é que as pessoas vivem, de maneira precária, desnutrida, onde você vai ver os índios, naquela região do Nordeste, tem muito índio ali, que estão vivendo em crise, fome, estão vivendo desnutrição. Então, amados, Jesus ele falou que haveria fome. E detalhe, a fome ela não vai acabar, porque hoje você mata a fome, e amanhã? Você que é pai, e você que é mãe, o que você faz todo dia? Você trabalha para colocar o quê? A comida na mesa. A preocupação do pai e da mãe é ver o filho comer bem, porque é triste você ver seu filho pedir pão, pedir algo para comer, e você não tem o que dar. Imagina a situação de muitos pais que vivem nessas regiões. Então a fome é algo muito sério. Se nós ficamos 2, 3 horas com fome e já reclama, imagina quem não tem o que comer. A cidade do Rio de Janeiro, a cidade, não o estado. Hoje, dentro do estado do Rio de Janeiro, a cidade, ela lidera com 489 mil pessoas que passam fome, enquanto 2 milhões sofrem insegurança alimentar leve, moderada e grave. O que é insegurança alimentar? A insegurança alimentar é uma pessoa que tem as 2 refeições, almoço e janta, só que ela é o que? Arroz, feijão. Não tem carne, que todo mundo aqui fala mistura, né? Não tem mistura, não tem um legume, não tem uma fruta para a criança. Então, essa insegurança alimentar que é leve, média, que é moderada ou grave, ela acontece, não chega a ser fome, mas aqui mostra os dados que existem
489 mil pessoas que passam fome na cidade do Rio de Janeiro. Vai nas comunidades, você vai ver. Vai nos lugares periféricos, que é onde concentra o maior número de pessoas pobres, onde que se concentra o maior número de tráfico. É o lugar onde que tem mais pessoas com fome. E aí, saindo do Rio de Janeiro, ontem, eu estava vendo um jornal, o conflito em Gaza, ele está se estendendo, e se estende o conflito, estende o que também? A fome. Ontem eu vendo no jornal, meu coração cortou. Já são 76 dias que não entra um grão de alimento em Gaza. Sabe por quê? Porque Israel intensificou as fronteiras e eles não estão deixando entrar ajuda humanitária, nem água, nem comida. E segundo relatos, em Gaza existe 71 mil crianças e 17 mil mulheres em estado de desnutrição. E o total de pessoas que está na extrema fome, extrema em Gaza, é o total de 470 mil pessoas. Ou seja, é justamente a quantidade de pessoas que estão morrendo de fome no Brasil. No Rio de Janeiro, perdão. Na cidade do Rio de Janeiro hoje são 489 mil pessoas passando fome. E em Gaza hoje são 470 mil pessoas passando fome. É a mesma coisa. Quer dizer, a fome de Gaza está diferente que a do Rio de Janeiro? E eu peguei só da cidade, hein? Eu não peguei do estado inteiro. Então, amado, o negócio é sério. E nós nem estamos em uma guerra. E a fome, ela se intensifica. O que é isso? Pastor, o que isso quer dizer? Jesus, ele diz: sinais. Mas a pergunta que não quer se calar: você já tem procurado saber isso? Você já tem pesquisado sobre isso? Não. Sabe por que você não pesquisou? Sabe por que nós não pesquisamos isso? Porque na nossa casa, na nossa mesa tem pão. Aleluia. Só que aí, amado, a gente tem que começar a pensar. Nós temos que começar a refletir sobre isso. São sinais. O segundo sinal aqui nessa lista, depois da fome vem qual? Pestes. E a peste eu não preciso dizer muito. Nós temos vivido esses últimos dias, há 3 anos, uma pandemia aqui no nosso país e em mais 212 países. Uma pandemia que gerou traumas, mortes. Tem pessoa doente até hoje, com sequelas. Isso é peste. E a pandemia que foi o Covid-19, para você ter ideia, ela foi das 5 pandemias que já existiu no planeta, ela está no ranking 5, porque houve pandemias piores. E eu não sei se você soube disso. Existem pestes que já se estendem. Olha que interessante isso aqui. Eu vou falar de uma peste que está todo dia aqui com a gente, que todo mundo sabe, é a dengue. A dengue é uma peste. Existe cura para a dengue? Não. A dengue está aí desde o ano de 1830. O primeiro caso de dengue que surgiu no planeta. Só que se você ir mais a fundo, a dengue,
o mosquito Aedes aegypti, ele já estava instalado desde a época do Egito. Esse mosquito já é desde aquela época, e ele veio sofrendo mutações até o nosso tempo atual. Então um mosquitinho, ele pica a pessoa fica doente, fica com febre e pode ocasionar até a morte. Um mosquito. Hoje, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a epidemia de dengue já está estendida há mais de 10 anos, crescente. A cidade do Rio já registrou 111 mil casos, com 21 mortes em 2024, enquanto o Brasil, 6 milhões de casos e 4 mil mortos, casos de dengue em 2024, ou seja, 4 mil pessoas morreram em 2024 no Brasil por conta da dengue. É por isso que você vê na televisão aquelas campanhas, né, conscientizando as pessoas. Dengue mata, tira a água do pratinho da planta, a caixa d'água, piscina. Você vê, porque, amados, às vezes a pessoa fala assim: mas é dengue. Dengue não é nada. Não é nada para quem nunca teve e para quem nunca perdeu alguém. Porque no dia que perder alguém da família, ou alguém ficar doente e ficar com sequela, aí a pessoa vai falar: poxa vida, a dengue mata mesmo. Então isso aqui é uma peste. Jesus, ele deixou claro. E você está achando que a dengue é brincadeira? Não é, porque a dengue está aí, ó. Por que as pessoas nunca acharam cura, vacina? Nunca acharam. Vamos falar agora das 5 pestes mais mortais da história da humanidade. A primeira, liderada, gripe espanhola. A gripe espanhola foi no ano de 1919. Morreram 100 milhões de pessoas em todo o mundo. A gripe espanhola. Quer dizer, a gripe normal, todo mundo já fica ruim. Você não vê essa gripe que está pegando todo mundo aí? Da febre, da tudo. Imagina a gripe espanhola. Aconteceu em 1919. Foi a pior de todas as pestes, as pandemias da história. Essa foi a primeira. A segunda pior, peste negra. Em 1346, 75 milhões de pessoas morreram com a peste negra. Varíola, ou conhecida também como a varíola dos macacos, foi em 1520, morreram 56 milhões de pessoas com essa peste. Peste bubônica, 5 milhões de pessoas morreram com a peste bubônica. Vírus do HIV, no ano de 1981, a primeira pessoa contraiu o vírus do HIV. De 81 até os dias atuais, já morreram 43 milhões de pessoas apenas com o vírus do HIV, o vírus da AIDS. É uma peste. Tem cura AIDS? Não. Eles estão aí aproximando. Olha desde quando? Desde 1981, há 44 anos atrás. E até hoje nada de vacina. 44 anos já se passaram e está aí. Existe o coquetel, mas o coquetel não mata o vírus. Ele só incuba, né? Ele trava o vírus ali para ele não proliferar e não se manifestar. E o último, todo mundo sabe, o Covid-19, que esse tem sido o pior. Imagina, se esse vírus dos 5 que eu falei aqui, foi o menos relevante, mas não insignificante, já fez esse caos no mundo.
Imagina a gripe espanhola hoje. E eu te pergunto, você acha que ainda não vai acontecer uma nova pandemia de outras coisas? Se essa pandemia que veio, amado, assustou todo mundo, quem é que ficou assustado com a pandemia que teve? Eu fiquei com medo de perder minha família, meus filhos, e da maneira como a notícia, gente, chegou um tempo que eu desligava a televisão, não queria ver, eu já estava ficando maluco de tanta notícia, e sem falar que as pessoas já estavam ficando neuróticas, era álcool gel no corpo, na mão, e entrava dentro de casa, arrancava a roupa, não era assim? Era máscara. Foi um tempo difícil, esses 3 anos, e quem perdeu, e a sensação que todo mundo tinha, ai meu Deus, eu estou com falta de ar, a pessoa não estava tendo nada, mas na mente dela, ela estava tendo falta de ar, e se ela estava tendo falta de ar, o que vinha na cabeça dela? Eu peguei Covid, e as farmácias, a fila nos mercados, amados, foi assustador. Nós não queremos uma outra pandemia de nada. Quem está entendendo isso aqui? Aí eu te pergunto, se esse é apenas o início, imagina quando nós estivermos chegando no fim. Por isso que nós não devemos ignorar os sinais. O Covid, ele matou, foi o que menos matou aqui, desses 5, matou 7 milhões, mas é um número grande? Mundialmente dizendo, é muita gente que morreu, 7 milhões, mas a gripe espanhola foi 100 milhões, tudo bem que o tempo, não tinha muito recurso, mas matou. E aí, saindo disso, nós vamos agora para os terremotos. Eu também tenho dados aqui. Em 2003, teve um terremoto no Irã. Matou 26 milhões e 796 pessoas no Irã. 26.796 pessoas morreram no Irã em 2003. Em 2004, no Sri Lanka, um terremoto matou 35.399 pessoas. Em 2004, na Indonésia, lembra aquele terremoto com tsunami? Em 2004, na Indonésia, morreram 165 mil pessoas. Em 2005, no Paquistão, morreram 73.338 pessoas. Um terremoto, morreu 73 mil pessoas. Em 2008 e 2006, Indonésia, 5.778 pessoas. Em 2008, na China, 87.476 pessoas morreram. Em 2010, no Haiti, 222 mil pessoas, 570 mortos. Em 2011, no Japão, 19.846 pessoas morreram. 2023, Turquia, 7.200 pessoas. E agora, recentemente, esse ano, houve um outro terremoto. Isso aqui foram alguns terremotos que eu peguei, eu nem peguei todos, que a lista é gigantesca. Isso só terremotos.
Vocês perceberam que só no ano 2000, eu falei de 2003 até 2025, 25 anos direto, só de terremoto, ó, um atrás do outro, 2 em um ano. Por que Jesus ele falou isso? Você vê tsunami todo ano? Não. Você vê outras coisas? Tudo que Jesus ele falou, fome, peste e terremoto, intensificou. Por quê? Para se cumprir a palavra de Deus. Eu vou terminar. Só que ele diz aqui, no versículo 8, coloca no verso 8: mas todas essas coisas são o quê? Princípio. Princípio. Olha o tanto de pessoas que morreram. Fome, pestes e terremotos. E eu te pergunto, isso sem falar as guerras, os acidentes, as outras doenças. Quem está entendendo isso aqui? E eu vou dizer mais: o Japão, ele já está se preparando. 2029 vai ter o maior terremoto da história do Japão, 9,8 na escala Richter. Você tem, se um de nível 7 na escala, já arrebenta muita coisa. Esse último mesmo que teve, foi aonde que teve esse último? Na Indonésia? Teve um agora, em fevereiro ou março, fevereiro, teve um agora. Tá vendo como é que a gente esquece? Teve um agora, que até que o prédio fez assim, ó, a piscina, lembra? Vocês viram a piscina assim, esvaziando? A piscina jogando água, lá no alto do prédio? Acho que foi na Indonésia, se eu não me engano. Se esse que teve agora foi 7 alguma coisa, imagina um de 9,8. O Japão já está se preparando. Os prédios, as construções, tudo lá com mola, com amortecedor, né? Aqueles amortecedores de impacto. Porque, amado, um terremoto na escala 9,8 é um tremor de terra que vai devastar tudo. Por que eu estou falando tudo isso? Eu poderia estar pregando de coisas que iria te edificar muito mais, mas isso aqui é para nos alertar. Isso aqui não é para edificar a tua fé, não é para te falar, eu vou ficar mais feliz. Jesus ele disse: olhai e não vos assusteis. Isso aqui, amado, essa palavra é para nos despertar. A gente fica assustado? Fica. Mas não adianta eu pregar aqui de prosperidade, de vida boa, de casamento, que Deus vai restaurar sua casa, tua família, se você não estiver ligado para a volta do nosso Senhor. Infelizmente hoje as igrejas, elas querem uma palavra que vai de encontro ao ego das pessoas, uma palavra que vai trazer algo satisfatório, uma palavra que vai fazer você ficar feliz hoje. Mas e a sua vida? A sua salvação? Essa palavra aqui é para você ficar mais firme, é para que você fale assim: nossa, eu preciso me consertar, porque os sinais não é para o mundo, os sinais é para a igreja. E o que Jesus ele disse? O que os discípulos perguntaram? Senhor, qual sinal será
da tua vinda e do fim do mundo. Você está preparado para a vinda de Jesus? Você está preparada ou preparado para o fim do mundo? Hoje? Por isso que nós temos que nos alertar. Pastor, o que eu faço? Tenha vida mais de oração, tenha uma vida mais voltada a Deus, congrega mais. Eu estou falando aqui para você estar na igreja todo dia, não é isso. Mas venha participar. Você não ouve uma pregação dessa em qualquer lugar não, amados. Até porque, se você começar a ouvir uma pregação em casa, rapidinho alguém vai te interromper, porque o diabo é sujo, ele não vai querer que você ouça essa mensagem. Essa palavra aqui é para nos alertar, é para trazer despertamento, que nós não estamos aqui de passagem, de brincadeira, nós estamos aqui para resgatar as almas do inferno, nós estamos aqui para anunciar. Jesus, ele disse: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Essa igreja podia estar lotada, mas sabe por que essa igreja não está lotada de pessoas? Porque não está pregando aquilo que elas querem ouvir. Mas eu não vou pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, eu vou pregar aquilo que o Espírito Santo ele quer que a igreja ouça. E a palavra diz: aqueles que têm ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja do Senhor. Entenda, os números estão aí, e os números não mentem. Esses dados aqui que eu peguei, essas informações aqui, são informações de estatísticas dos jornais. E por que motivo os jornais iriam mentir? Sendo que nós estamos vendo todo dia acontecer. Que essa palavra ela venha impulsionar a tua fé, e que você venha orar mais, e que na tua oração você venha falar: Senhor, desperta a tua igreja, porque a igreja está dormindo, a igreja não está acreditando que o Senhor virá. Essa semana, eu vou terminar aqui, eu estava vendo a França. O governo francês, eles estão fazendo humanoides. Quem viu essa matéria aí? Viu não? Fica ligado. O governo francês, eles criaram alguns robôs humanoides. O que são humanoides? São robôs com semelhança de humano. Eles já estão em teste para 2026, alguns vão ir para as ruas da França, de Paris, para já começar a atender as pessoas na rua, dar informações, parar um trânsito. Eu vi essa matéria, eu fiquei assustado. E até 2030, daqui a praticamente 5 anos, daqui a 5 anos, 2030, eles querem colocar um efetivo de humanoides em massa para trabalhar no lugar de muitos policiais e outras coisas assim. Eu te pergunto, olha aonde que nós já estamos chegando. Sabe o que Donald Trump, juntamente com Elon Musk, eles foram fazer no Oriente Médio? Você acha que eles foram negociar lá a arma nuclear? Porque o Oriente Médio, eles são um grande criadores, fabricantes de armas nucleares. Nada. Eles estão vindo com a inteligência artificial. Amados, entenda isso. A inteligência artificial vai ser maior em questão de largo, expansão e de destruição em massa do que arma nuclear.
Porque a inteligência artificial, ela vai entrar na mente das pessoas. E eu te pergunto, você acha que não vai matar muito mais? Porque informações vão chegar, e eles foram lá justamente para oferecer a inteligência artificial dos Estados Unidos. Por isso que Elon Musk foi lá, para oferecer para o Oriente Médio. E eu te pergunto, nós estamos vivendo uma virada de chave de tecnologia, amados. O ano de 2000 foi um ano de virada de chave tecnológica. Todo mundo teve acesso à internet, a telefone, smartphone, celulares. Hoje nós já estamos em outra era. 25 anos já se passaram, 25 anos, agora chegou o período, o tempo da inteligência artificial. Todos os dias que passam, a inteligência artificial ela vai ganhando credibilidade, vai melhorando. Pode reparar. E eu te pergunto, isso ainda é apenas o princípio. Eu falei ontem aqui com algumas pessoas. Eu nem sei se eu vou estar aqui, se nós vamos estar aqui vivos para ver o que está por vir. Porque se ainda é o princípio de dores. Porque o princípio de dores é o quê? Fomes, pestes e terremotos. Imagina daqui 30 anos, se Jesus não voltar. Imagina daqui 50 anos, se Jesus não voltar. Imagina daqui 100 anos, que a gente nem vai estar aqui mais, se Jesus não voltar. Ai dos nossos filhos e netos e bisnetos. Eles vão ver tudo isso, se Jesus não voltar. Por isso, nós como igreja, oremos. Quantos tomam posse dessa palavra aqui? Vamos aplaudir o nome do Senhor.